Ele pensou que era apenas um incômodo por caminhar, nada grave, nada urgente, apenas desconforto depois de sair para fazer o que ele mais gosta, caminhar. Ele ama sair para caminhar, é a rotina dele, o momento de esvaziar a mente, mas começou a sentir algo estranho em um dos dedos. No início não era uma dor insuportável, era um incômodo lateral, uma pressão desconfortável em uma das bordas da unha. Ele achou que fosse o sapato, e em parte, era mesmo. Estava usando um calçado apertado, mais rígido que o normal, com pouco espaço na parte da frente. Continuou caminhando assim por vários dias. O incômodo aumentou. O dedo começou a ficar mais sensível, mais reativo ao toque, especialmente em um dos lados da lâmina ungueal, até que decidiu vir para a consulta. Quando eu examinei, entendi que não era apenas inflamação por atrito, havia algo a mais. Parte da unha já não estava aderida corretamente. Ele tinha onicólise, um descolamento da lâmina ungueal no terço distal. E o mais delicado não era apenas o descolamento, era a dor lateral que havia se desenvolvido por causa da pressão e do acúmulo que já fazia tempo que não eram avaliados. Se você se interessa por esses casos reais, em que uma simples dor acaba sendo algo mais complexo do que parece, inscreva-se e me acompanhe. Aqui eu explico o que realmente está acontecendo em cada dedo, e por que muitos incômodos não são tão simples quanto imaginamos. Porque o que encontrei debaixo daquela unha explicava perfeitamente por que a dor estava aumentando, e se não fosse tratado a tempo, poderia se complicar muito mais. Quando uma pessoa ouve descolamento da unha, muitas vezes imagina algo dramático, mas a onicólise nem sempre começa de forma evidente. Ela começa de maneira silenciosa. No caso dele, o descolamento estava no terço distal, ou seja, na parte final da unha, mais próxima da ponta do dedo. Isso significa que a unha já não estava completamente aderida ao leito ungueal naquela região. E o que provoca isso? Principalmente pressão repetitiva. Toda vez que ele saía para caminhar com aquele calçado apertado, a ponta do sapato exercia atrito constante contra a lâmina ungueal. A unha, ao receber esse impacto repetido, começa a se separar pouco a pouco do tecido que a sustenta. Isso não acontece em um dia. Acontece por acúmulo, passo após passo, dia após dia. E quando a unha se descola parcialmente, algo importante acontece, forma-se um espaço por baixo. Esse espaço permite que resíduos, umidade, células mortas, se acumulem, gerando pressão adicional. Agora é aqui que muitas pessoas se confundem. O descolamento estava na parte distal, mas a dor mais intensa era sentida em um dos lados. Por quê? Porque quando a estrutura da unha muda, a pressão deixa de ser distribuída de forma equilibrada. A borda lateral começa a receber mais carga, mais atrito, mais pressão contra a pele. E se o dedo já estava há bastante tempo sem avaliação profissional, essa pressão acumulada começa a gerar desconforto constante. Não era apenas uma unha descolada, era uma unha com alteração estrutural, somada à pressão mecânica repetitiva e à falta de manutenção. Se você caminha com frequência, usa calçado apertado, ou percebe que a unha está diferente na ponta, é importante prestar atenção. Porque quando a unha se descola parcialmente e não é avaliada, o problema pode avançar. Pode enfraquecer mais, pode mudar de cor, pode gerar infecções secundárias, e pode aumentar a dor lateral, como estava acontecendo com ele. E o mais interessante desse caso é que, à primeira vista, não parecia grave, mas quando observei com mais atenção, havia muito mais sob aquela lâmina ungueal do que ele imaginava. E foi isso que tornou a intervenção necessária. Quando comecei a examinar com mais detalhe, confirmei algo importante. O descolamento não era recente. A região distal da unha já estava separada do leito havia algum tempo, e quando isso acontece, o corpo nem sempre dói imediatamente, mas começa a acumular alterações por baixo. Ao levantar levemente a lâmina para observar, notei acúmulo. Não era apenas sujeira superficial. Havia material compactado sob a unha. Células mortas, resíduos acumulados por semanas, possivelmente meses. Esse espaço que se forma quando a unha se descola funciona como um pequeno bolso, e se não for limpo corretamente, torna-se um ponto constante de pressão. Foi aí que entendi por que o lado doía tanto. Quando a parte distal perde aderência, a estabilidade da unha muda, o peso ao caminhar já não se distribui da mesma forma, a borda lateral passa a suportar mais carga. E se o sapato ainda for apertado, essa pressão se multiplica. Perguntei quando tinha sido a última vez que ele havia feito uma revisão nos pés. Já fazia bastante tempo. Às vezes as pessoas só procuram ajuda quando a dor aparece, mas em casos de onicólise, o problema pode avançar silenciosamente.
Enquanto observava, notei que o lado apresentava inflamação leve, não era uma infecção avançada, mas havia irritação persistente. Isso explicava o desconforto constante que ele descrevia, não era uma dor aguda e imediata como em uma unha encravada severa, era uma dor persistente, incômoda, que não desaparecia completamente. Foi então que expliquei algo muito claro: se não intervirmos agora, o descolamento pode avançar. O acúmulo pode aumentar, e o lado pode acabar desenvolvendo um problema maior. Por isso, decidi iniciar o procedimento, não apenas para aliviar a dor imediata, mas para evitar que a estrutura da unha continuasse enfraquecendo. E o que aconteceu durante a limpeza profunda fez toda a diferença. Expliquei que primeiro trabalharíamos na área descolada. Quando existe onicólise, não se trata de arrancar a unha, nem de fazer algo agressivo. Trata-se de limpar corretamente o espaço que se formou por baixo. Comecei de forma suave, liberando a borda distal, removendo o material acumulado, trabalhando com precisão para não causar mais trauma. À medida que eu limpava, ficava evidente que já fazia tempo que não havia uma revisão profunda. O espaço sob a lâmina estava mais compactado do que parecia por fora. E quando esse material se compacta, transforma-se em pressão constante ao caminhar. Isso explicava por que o lado estava tão sensível. Depois de trabalhar a região distal, concentrei-me no lado onde ele sentia mais dor. Ali havia inflamação leve e tecido comprimido. Não era uma unha encravada clássica, mas havia pressão mecânica repetitiva irritando a região. Liberei cuidadosamente aquela borda lateral. Quando essa pressão é liberada, o dedo reage de forma diferente. Muitos pacientes descrevem uma sensação imediata de espaço, como se o dedo deixasse de estar apertado por dentro, e foi exatamente o que aconteceu. Enquanto avançava na limpeza profunda, ele me disse que sentia menos tensão. Não era apenas psicológico, era biomecânico. Quando você remove o material que está gerando pressão e estabiliza a borda lateral, a dor diminui porque a causa desaparece. Terminamos deixando a lâmina limpa, o espaço distal desobstruído e o lado sem compressão. Mas o mais interessante não foi o que aconteceu durante o procedimento, foi o que aconteceu quando ele se levantou e apoiou o pé. Depois de finalizar, pedi que ele ficasse sentado por um momento. Eu sempre faço isso, porque quando você libera uma pressão acumulada por semanas ou meses, o corpo precisa de alguns segundos para se adaptar à nova sensação. Ele moveu o dedo suavemente, flexionou, observou, já não havia aquela tensão lateral que o acompanhava há dias. Calçou os sapatos. E ali estava a prova real, porque a dor não aparecia quando estava descalço, aparecia ao caminhar. Ele se levantou, apoiou o pé, deu um passo, depois outro, olhou para mim e disse que já não sentia aquela dor pontiaguda no lado. Não foi um alívio exagerado, foi um alívio claro. Aquela sensação constante de pressão havia desaparecido. E isso confirma algo muito importante nos casos de onicólise com dor lateral. Muitas vezes o problema não é a unha em si, mas o que acontece por baixo e ao redor, quando não é avaliado a tempo. Expliquei que ele precisava mudar o tipo de calçado. Sapatos apertados, especialmente para caminhar longas distâncias, podem acelerar o descolamento e aumentar a pressão lateral. Também recomendei revisões periódicas. Porque quando uma unha começa a se descolar, e não é acompanhada, pode avançar e se complicar. Esse tipo de caso é mais comum do que parece. Pessoas ativas, que caminham muito, que usam calçado apertado, e que acreditam que o incômodo é algo passageiro. Se você gosta desses casos reais, em que explico o que realmente está acontecendo em cada dedo, e como prevenir que piore, inscreva-se e me acompanhe. Aqui não vemos apenas o procedimento, também entendemos a causa, porque muitas vezes a dor começa pequena, mas se não dermos atenção, pode crescer.